Eu recebo o Dr. Marco Antônio Rocha, ele é especialista em queimaduras e também cirurgião plástico. Tudo bem? Como vai, doutor? Bem-vindo ao programa. Queimadura é um problema sério, às vezes a gente não presta muita atenção ou só depois que acontece com a gente, não é verdade, doutor? Infelizmente, nós só tomamos os devidos cuidados quando a gente acaba se acidentando. Esse, infelizmente, é o que acontece. E qual é o tipo de queimadura mais comum que acontece? Isso varia um pouco de acordo com as faixas etárias, mas o que a gente vê mais comum são os acidentes domésticos, principalmente no caso das crianças. A curiosidade delas é muito grande, às vezes elas vão em cima dos fogões, das panelas, e aí os acidentes com águas fervendo, entre outros. A curiosidade com alguns equipamentos elétricos também, isso acontece porque tem muito. todo tipo de queimadura, né? Sim, tem a queimadura por rede elétrica, tem a Sim. queimadura por líquidos, tem... Explica um pouquinho essas diferenças de queimadura. As queimaduras existem de várias maneiras, vários tipos, né? Então nós temos as queimaduras por escaldo, que são por líquidos, geralmente quentes, que são óleos e águas. Temos as queimaduras elétricas, que podem ser por alta ou baixa tensão. Temos a queimadura por frio, temos a queimadura por contato, temos a queimadura por produtos químicos, entre outros, né? Essas são as grandes maioria das queimaduras. E como a gente pode se prevenir para não acontecer? Principalmente em casa, dos cuidados diários. As panelas, os fogões, sempre com os cabos para dentro, para evitar que as crianças tenham acesso e que não alcancem, né, essas panelas e acabam caindo esses líquidos em cima das crianças. Evitar, por exemplo, os ferros de passar roupas, que fiquem em acesso assim que utilizaram, já colocar num lugar alto para que eles não consigam alcançar. Os produtos químicos também sempre acondicionados nos lugares mais altos das residências, para que as crianças também não peguem. São as medidas mais iniciais que a gente pode ter em casa para prevenir realmente esses acidentes. Eu acho que a gente tem algumas fotos que você mandou, né, doutor, sobre queimadura. Será que a gente tem aí já para colocar? Eles estão colocando, porque daí pode descrever bem o que nós estamos falando. Olha lá, doutor, olha no monitor. Me descreve da esquerda para a direita, lá no pé, por exemplo. Nós temos, as queimaduras, elas são classificadas basicamente em 3 graus, né? Vamos começar, por exemplo, na foto mais vermelhinha, que é aquela parte mais do tronco, que é... a direita, então. Isso, a queimadura da direita. É uma queimadura de 1º grau que nós chamamos. Comum, que a mais comum. Na praia, geralmente, todo mundo fica assim, né? O exemplo mais comum é a queimadura solar, tá? Geralmente não deixa nenhuma marca, nenhuma sequela mais grave. Mas essa já faz mal pro corpo? Geralmente os pacientes sentem mais dores, mas é uma queimadura que em torno de 3, 6 a 7 dias não deixa nenhuma sequela grave ao organismo. Já as outras fotos são queimaduras um pouco mais profundas, de acordo com a camada da pele que é atingida, que são as queimaduras de 2º grau. A 2º grau, hoje a gente divide ela em termos técnicos, né, mais superficiais e profundas, mas são queimaduras que são mais dolorosas, deixam bolhas, são tratamentos mais específicos e que geralmente podem acometer com algumas sequelas ou deixar manchas. Lá no pulso, por exemplo, é o pulso ali, né? O pulso ali é uma queimadura de 2º grau que começam a formar aquelas bolhas, tem alguns líquidos dentro dessas bolhas. Isso geralmente acontece na cozinha, né? Isso. Esse tipo de geralmente. Queimadura. Aquela do pé me chamou muita atenção, né? É uma queimadura já forte. Essa é uma queimadura também de 2º grau, tá? Provavelmente ela teve uma lesão inicial semelhante àquela do punho, onde existiam algumas bolhas, que nesse caso elas já foram removidas. Aquele tecido vermelho, bem vermelho, é um tecido que nós já chamamos de um tecido de granulação, então já é uma queimadura que já está querendo se recompor, mas que ela precisa de uma ajuda especializada para finalizar essa cicatrização dela mais adequada. E também tem a mão. A da mão, ela tem uma mistura ali, aparentemente, tanto de queimadura de 2º quanto algumas áreas de 3º grau, que são o último estágio, é uma queimadura mais profunda da região da pele. Como a gente deve tratar as queimaduras e o que a gente não deve fazer? Eu vi que a gente tem uns produtos aqui que não devemos colocar. Você prefere o que a gente
faz ou o que a gente não faz primeiro? Vamos iniciar pelo que nós devemos fazer. Devemos, vamos, pelo positivo. Inicialmente, nós devemos sempre... Isso que você está vendo aí na tela é o que você não deve, não é? Esses daqui? Essas substâncias, vamos inverter então, essas substâncias que estão em cima da mesa, elas são popularmente utilizadas antigamente, mas nós não recomendamos. Tá. São pastas de dente, óleos, entre claras de ovo, entre outras substâncias, em que elas podem, além de piorar a queimadura, podem trazer infecções a essa queimadura. Então nós não pedimos aos pacientes, como nenhuma medida inicial, utilizar nenhum tipo de substância semelhante a essas daqui. Então, óleo de cozinha, não. Clara de ovo, não. Manteiga, não. Pasta de dente, não. Agora, pomadas, esse que eu não entendi, que é a última da lista. Existem algumas pomadas específicas, sim, hoje para tratamentos, tá? Mas não são todas as pomadas que existem hoje no mercado. Então, às vezes, a paciente pode comprar uma pomada que não é específica, vai em uma determinada farmácia e compra uma pomada que não é específica para a queimadura. Pode piorar? E pode piorar essa lesão, trazendo uma consequência que não seria mais adequado para ela. Porque às vezes, geralmente a gente tem uma gaveta que tem os remédios básicos e tal, e aí você tem umas pomadas-chave também, para alergia, pra picada, isso e aquilo. Aí eu sei porque às vezes eu penso, eu olho e falo assim, será que essa pomadinha não vai dar para... não serve para tudo? Então não serve. Não. Para queimadura, infelizmente, existe a pomada certa para o tratamento certo. Não são todas as pomadas que são utilizadas para a queimadura especificamente. Existem queimaduras que precisam de até cirurgia plástica, né? Existem. Que é a sua especialidade. Que tipo de queimadura que é? E a plástica, ela consegue reconstituir? As queimaduras mais profundas, geralmente a 2º grau e 3º grau, devido à profundidade da pele, a demora de recomposição e o grau que foi acometido, nós precisamos retirar essa pele e fazer um procedimento cirúrgico em cima dela, para poder tanto acelerar o processo de recuperação do paciente e também trazer a menor chance de sequelas possíveis dos pacientes, tanto funcionalmente, para ele mobilizar esse membro, esse braço, essa perna, como também socialmente a esses pacientes. Então, geralmente, as de 2º e 3º grau, nós temos na nossa área, como cirurgia plástica, que atuar. Nós temos que retirar esse tecido e colocar algo em cima. E nós hoje temos diversas possibilidades no mercado. Então, o que se coloca? Geralmente nós utilizamos hoje a própria pele do paciente, né, que nós utilizamos, que são chamados de enxertos. E tira de algum lugar para colocar? Hoje nós utilizamos do próprio paciente quando ele tem o que nós chamamos de área doadora, isto é, ele tem regiões do próprio corpo tem mais pele, que nós conseguimos tirar uma fina camada, uma fina fatia e colocamos nessa área que já foi previamente tratada para receber essa fina camada. E não tem rejeição? Existe a possibilidade de infecções e perdas, sim, mas hoje seria o melhor tratamento. Existem também hoje substâncias que a indústria foi desenvolvendo, que são as chamadas matrizes dérmicas, que são substâncias bem semelhantes que nos auxiliam a fazer essa fina camada de pele aderir e diminuir as chances de complicações. Então, também estão desenvolvendo. E hoje existem trabalhos bem promissores em que nós utilizamos também os curativos biológicos. Hoje está sendo muito comum, por exemplo, o uso também da pele da tilápia, que foi desenvolvida, está sendo uma pesquisa muito grande também na Universidade Federal do Ceará, por um grupo de pesquisadores, os cirurgiões plásticos envolvidos, como curativo biológico, que também é uma estrutura que nos auxilia para a cicatrização. Então nós hoje conseguimos recuperar bastante esses pacientes e trazer de novo eles para a sociedade. Nós temos um Skype, a gente está falando de queimaduras graves e nesse caso é uma queimadura gravíssima. Eu acho que todos vocês se lembram da tragédia da Boate Kiss, que aconteceu em 2013 na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde um incêndio na boate matou 242 pessoas e deixou 680 feridos, entre eles o Gustavo Cadori, que teve 39% do seu corpo queimado e agora vai conversar com a gente por Skype. Bom dia, Gustavo. Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia. Oi, tudo bem? Você está acompanhando aqui a nossa entrevista com o doutor?
Sim, estou. Então, você passou por uma situação, nem falo difícil, dificílima, única, que deve ter sido... Eu nem consigo descrever. Você pode descrever um pouco e falar desses 39% de queimadura e como você está passando por cirurgias e tentando voltar aos movimentos? Bom, inicialmente, no momento que aconteceu a tragédia em si, eu não tinha muita noção, não tinha nem ideia do quanto queimado eu estava. Na verdade, só fui me dar por conta realmente quando cheguei no hospital. Isso já era aproximadamente uma hora e meia após o acontecido. O que eu posso dizer assim que eu fiquei um bom tempo em coma induzido, fiquei em coma induzido aproximadamente 10 a 12 dias, eu não tenho certeza agora. E esse período, então, foi um período assim que eu não passei por cirurgias nesse período. Foi depois, quando eu recuperei do coma, que eu comecei o tratamento em si, realmente, né, em relação à parte de queimaduras. É um processo muito lento, muito demorado. Certo. Eu lembro que muito dolorido também, sabe? No início, assim, a sensibilidade é muito grande, é muito intensa. E daí você tem que reaprender a fazer muitas coisas, porque justamente eu queimei mais, minha queimadura mais grave foi justamente nos braços, né? Tanto no braço e mão direita e esquerda, nos dois. Dá pra gente ver alguma coisa? Visualizar? Que você tá de casaco. Como está hoje? O seu braço. Sim, show. Que você tá de casaco, deve estar frio aí. Você tá em Santa Maria mesmo. Frio. Tá em torno dos 10 graus aqui, tá bem frio. Na verdade, deixa eu ver, você está pegando aqui agora. Deixa eu ver, não dá para ver muito bem. Mas que movimento que você perdeu e quantas plásticas você fez? Na verdade, eu perdi o movimento só de um dedo, que foi só o dedo mínimo da mão esquerda. E claro que no início, principalmente na mão direita, eu não conseguia fazer muito bem os movimentos de fechar a mão. Sei. Então foram através das plásticas que foram realizadas que eu acabei recuperando essa parte motora. De início, eu lembro que a gente teve que reaprender muita coisa, desde como segurar um garfo, uma faca, você poder conseguir se alimentar sozinho, tomar água, enfim, segurar um copo, enfim. Porque, na verdade, a mobilidade ela ficava muito reduzida, né? A pele não... No momento de cicatrização, a pele ainda fica muito sensível, então eu não conseguia nem fechar a mão direita. Essa aqui é minha mão, não sei se dá para ver um pouco como está hoje. Mas, enfim... Hoje já tem uma vida praticamente normal em relação a essa parte das queimaduras. Então a cirurgia plástica ela foi fundamental, que o doutor estava explicando aqui. Foi fundamental, claro que também fiz muita fisioterapia muita terapia ocupacional também, né, para auxiliar nessa recuperação dos movimentos e também esse processo de cicatrização, fazer com que a pele soltasse um pouco mais também, né. Sim. Mas com certeza a plástica foi, se não fosse, ela ainda estaria tendo muita limitação, acredito eu, em relação a essa parte de movimento, principalmente da parte de fechar as mãos. Os sobreviventes, pessoas que sobreviveram a essa tragédia, você tem algum contato? Você sabe sobre essas queimaduras, o quanto influencia a vida deles? Ou se eles estão voltando, mesmo depois de quantos anos, né? 2013, 2018, 5 anos, eles já estão voltando em termos dessas queimaduras? Porque vários ficaram com muitas queimaduras, obviamente. Na verdade, como muitos eram estudantes aqui de Santa Maria na época e já completou 5 anos, então muitos deles acredito que não morem mais, não estejam mais morando aqui. Sei. Então a gente perdeu um pouco esse contato com os demais sobreviventes, mas na época teve muita gente, assim, era um processo muito semelhante com o que eu acabei vivendo, os demais também acabaram passando por isso. Só que, claro, tinha gente que tinha umas queimaduras mais graves, principalmente nas costas, ou enfim, em outros lugares. Eu na verdade eu não sei como eu queimei lá dentro, porque na hora eu não senti, pelo menos. Mas assim, a gente até quando a gente se encontrava, não foram muitas vezes, foram poucas vezes, geralmente na sala de fisioterapia ou então dentro do hospital, assim, que dava o acaso da gente acabar se encontrando. A gente evitava até comentar, né, muitas vezes sobre isso. Eu imagino.
Ai, Gustavo, muito bom o seu depoimento aqui, né, doutor? Sim, claro. Muito obrigada por você estar disponível para falar. E a gente tem isso que a gente estava falando aqui, diversos tipos de queimadura, né? A queimadura, às vezes, no fogão, a queimadura por uma tragédia, como você passou, queimaduras por elétricas, enfim, tem todos os tipos de queimaduras e as pessoas precisam prestar atenção. É óbvio que o seu caso foi uma tragédia, mas tem outras que a gente consegue prevenir. Então isso é importante, o seu depoimento aqui, e falar que mesmo com 39% de queimaduras no corpo, você está com uma vida praticamente normal, né? Ou normal já, né, Gustavo? Obrigado. Na verdade, a grande maioria das queimaduras foram primeiro grau também, então por isso que não fiquei com muitas sequelas também. Entendi. Mas obrigado pela Obrigada, oportunidade. Gustavo. Um abraço para o pessoal aí do Rio Grande do Sul e de Santa Maria, tá? Tudo de bom. Doutor Marco Antônio Rocha, alguma coisa a pontuar? É só deixar claro, voltando só mais no aspecto inicial de muitos pacientes, ou muitos não sabem o que fazer quando se queimam, né? Na verdade, basicamente, é tentar lavar a área cometida com água abundante, é a primeira coisa, e retirar os adornos, anéis, pulseiras, tudo que tiver, porque a área geralmente ela incha um pouco e isso pode comprometer. E sempre tomar cuidados, acho que as ações preventivas, elas hoje são muito melhores do que a gente tentar fazer a correção posterior. Com certeza. Vou dar o contato do doutor. O site é www.marcoantoniorocha.com.br e o Instagram, Dr. Marco Antônio R. Muito obrigada, volte outras vezes. Agradeço. Tudo de bom.